Eu espero que o YouTube não derrube isso, mas... Olá todo mundo, eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic. E hoje mais um vídeo que eu não sei se vai ser um Stories from the Attic ou um News in the Attic. Eu sei que eu tô empolgadaço com essa descoberta nova sobre o Aerosmith, que simplesmente apareceu do nada. Nem tão do nada assim. Mas... O vídeo sobre hoje que vocês ouviram aí um pedacinho é um ensaio de 1971 de Moving Out. A gente não tem data exata, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu sei que anteontem, na noite do dia 1º de junho, começou a circular isso na internet. Uma página postou, é uma página de um livro que está para sair agora em julho, chamado Aerosmith on Tour. O Vira e Mexe ele posta algumas raridades lá. Eu tinha postado, por exemplo, uma demo de 3 Miles Mile, que a gente sabia da existência da fita, que isso rolava aí entre colecionadores, mas não sabia, nunca tinha ouvido, né? Não circulava na internet. E agora ele postou essa gravação que já tem 50 anos. Bom, vamos aqui organizar os pensamentos para uma conversa. Sendo de 1971, essa se torna a gravação mais antiga que a gente já teve contato do Aerosmith. Por quê? De bootleg a gente tem de gravação, o show, por exemplo, mais antigo é 1973, aquele show do Paul Smalls, que até aparece Mother Popcorn e Ain't Got You no live bootleg. Do disco, o primeiro álbum, foi gravado ainda em 72, e a gente, além do álbum em si, na Pandora's Box, ela saiu aqui, On the Road Again, que é da pré-produção desse álbum, né? A música já é completa. E o próprio Moving Out, uma versão que eles chamam de Alternate Take, que na verdade é uma demo. Nada mais nada menos que isso. É uma demo que até tem um pedacinho de Walk the Dog. Então o máximo que a gente tinha era 1972, né, outubro de 72, que era o disco em si. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Era isso que a gente tinha. Na Pandora's Box, eles listam, por exemplo, como Major Barbara sendo de 1971, maio de 71, mas a gente nunca conseguiu comprovar isso, né? Diz que é no Power Station que foi gravado, mas a minha desconfiança é que realmente seja só uma listagem errada e que a gravação seja de 74, 73 para 74, que ia estar no Get Your Rings. E Rattlesnake Shake Walk the Dog da Pandora's Box também diz que é ao vivo em Cincinnati em 71, mas a gente já tem comprovadamente que ela é são gravações de 73. Então, essa gravação de Moving Out, que daqui a pouco eu boto mais um pedacinho, ela é a gravação mais antiga. E eu até comentei ontem com o Ever da Aero Memory, quando a gente estava falando sobre isso, é basicamente o mais próximo que a gente já chegou de ouvir do Aerosmith nos seus primórdios, o mais próximo do Big Bang, digamos assim, da origem de tudo, porque é uma gravação que a gente ouve e sente assim, porque até então tudo que a gente ouve é uma banda já profissional, já com contrato de gravadora, gravação em estúdio, ou ela ao vivo, mesmo que sejam gravações profissionais ou não, mas já uma banda já com, digamos assim, com algo encaminhado na carreira. Se ia dar certo ou não, como acabou dando certo, a gente não sabia. Mas nesse sentido. E aqui não, aqui a gente vê uma banda realmente amadora, né? No sentido de a gravação, claramente é um ensaio, dá pra você perceber que pelo som da bateria, que é um local de ensaio fechado e que eles estavam lá gravando com uma fitinha, com um toca-fita lá de 2 canais. Então a gente sente isso ainda muito no primórdio. Até Moving Out ela tem acho quase 1 minuto a mais, se não estou enganado, essa versão, do que na versão que a gente acabou conhecendo depois. Ela tem algumas diferenças, a letra já é quase toda ali. Principalmente Moving Out acaba sendo, e esse vazamento acaba sendo um marco também, porque Moving Out foi a primeira canção escrita por Steven e Joe. Então, o mais próximo que a gente já ouviu do primórdio, como eu disse, assim, dele já tocando a primeira composição.
do que viria a ser o núcleo de compositores da banda. Então é um negócio assim, pra mim a empolgação, eu vi isso desde anteontem o dia todo. É a mesma empolgação como se tivesse o Aerosmith lançando agora uma música completamente inédita. É muito legal ouvir isso. A gente, como eu disse, não tem ideia da data, porque colocou lá que era um ensaio em 1971. Não tem mais informações sobre, o site não disponibilizou. O que a gente tem são especulações, né, a partir disso, porque quando em 2015, a partir de 2015 por aí, foi quando encontraram a van de turnê que depois no American Pickers foi restaurado e está lá em Vegas na residência. Só que como essa van, o relato é de que havia uma fita com um show em 1971, como é o nome da cidade? Em Lowell, certo? No Lowell High School. E que aí que teria as músicas Mama King, Dream On, If I Hate a Woman, Somebody Walking the Dogs, que foi na matéria, né, do Mass Live de 2019, tá falando que o cara que encontrou a fita e a van relata. Mas a gente não sabe, embora seja muito provável que até seja essa mesma fita, a gente não sabe se é, né? De qualquer maneira, desde que saiu essa notícia, todo mundo que tem essa coisa mais de pesquisar a banda nos primórdios já ficou empolgado, né? Porque, porra, imagina, você ouviu algo de 1971, né? Pelo que eu consegui cruzar de informação, eles tocaram nessa cidade de Lowell 2 vezes em 71, 27 de fevereiro, que aí eu desconfio até que é essa a data correta, se for essa mesma fita de novo, né? Desse ensaio. Se for um show, porque também não tá claro se é um show ou se é um ensaio, me parece um ensaio, mas também assim, o Aerosmith no comecinho, nos shows não ia ter muita gente, né? Mas aí abre muita possibilidade, e se forem duas fitas, se forem a fita desse show em Lowell, como ele diz, como é o nome do rapaz? O fã chama Rick Sickler, mas e se for uma outra fita com um ensaio? É outra questão. É tudo muito nebuloso. Para ficar mais nebuloso ainda, horas depois de ter postado esse arquivo, o rapaz tirou do YouTube do ar. Eu já tinha baixado, feito download da música, por isso que vocês ouviram aqui no começo. Então, tudo é muito nebuloso, mas assim, independente de qualquer coisa, é muito legal de ouvir isso. Muito, muito bom de ouvir isso. Isso muda muita coisa da nossa percepção do começo da banda. Porque é muito provável que essa seja a única gravação que veio à tona, evidentemente, com o Ray Tabano no lugar do Brett. A gente nunca ouviu em público, né, uma gravação do Aerosmith que tivesse o Ray Tabano, certo? Bom, ele já participou de shows, tá? Mas o que eu tô falando assim, quando ele ainda era oficialmente da banda. Muda também a questão de se isso é um ensaio, a gente consegue finalmente ter ideia de como a banda soava naquele comecinho. Porque a gente, como eu disse, já sabe como soa ela profissionalmente. Mas o Steven dizia que aquela voz que ele faz no primeiro álbum já é forçada e uma coisa que ele criou no estúdio. Né? Que ele não gostava da voz dele. A gente não sabia como a voz dele soava antes daquilo. E aí aqui a gente consegue ouvir. Né? Eu vou até botar mais pedacinho. Então aqui a gente já escuta como é a diferença, tipo, não é descobrir um novo Steven, por assim dizer, né? Não só o Steven, mas a banda como um todo, porque tava tudo muito diferente, tudo muito no início, como eles soavam. É um achado inacreditável, sinceramente. Quando eu até postei lá na página e eu fiquei empolgadíssimo, né? Na hora eu já comecei a ouvir, já fiz o download, porque ainda bem que eu fiz esse download.
porque é um negócio incrível da gente conseguir ouvir. O que eu desconfio dessa fita, independente se ela é esse show que o cara encontrou no na van, ou se é uma segunda fita de 1971, que seja um ensaio que a gente também não conhecia, seja o que for, de qualquer maneira, é algo inacreditável de se ouvir. E o que eu desconfio que o cara que fez essa postagem tem isso completo. Isso não vai sobreviver só uma música completinha assim ao tempo. E a gente sabe que acontece muito isso, principalmente quem gosta de bootleg tá ligado que quem tem raridades, coisas muito raras, por exemplo, existem vários outtakes dos anos 80 e 90 que a gente já ouviu falar de nome, já ouviu pedacinhos, já ouviu gente fazendo cover, e que existem as versões do Aerosmith completa, e que isso circula entre esses colecionadores, digamos, top, e que eles não deixam vir à tona para os réis mortais, digamos assim. Eles guardam essas 7 chaves, porque é moeda de troca para outros outtakes, coisas raras como essa, entendeu? E hoje em dia com a internet essa questão de raridade fica muito banal. Porque, por exemplo, você botou no YouTube já não vira mais a raridade. Um áudio desse, como eu disse, tem a sua importância histórica, é óbvio, mas ela já não é mais uma raridade, né? Porque as pessoas têm acesso e eles têm muito essa questão, tipo assim, só eu tenho acesso, que se dane, não tenho eles não têm essa questão de mostrar. Eles mostram que tem, digamos assim, mas eles não disponibilizam. Enfim, e a gente sabe que isso acontece muito. E outra coisa também que a gente consegue ver tem a percepção que o Aerosmith é uma banda que, por exemplo, o Kiss nasceu em 73 e você tem gravações já da época de 73 como Kiss, né? Já vazou ensaio, já teve gravação de show, de áudio, já teve gravação em vídeo. Isso tudo, o Aerosmith não tem. Até depois, quando eles ficam famosos, isso é muito difícil. É difícil você encontrar um show dos anos 70 em gravação de vídeo. Você conta nos dedos. Houston, as duas noites de 77. Tem um show de 78 gravado da plateia. Esqueci até o nome da cidade. Aí tem aquele show em Oakland, 79. Isso que circula. A gente sabe que existem outras coisas. Por exemplo, show em Cleveland que o Joe saiu. A gente sabe que isso existe. Tá até um pedacinho lá no Video Scrapbook, mas assim, são coisas que não chegam à maioria das pessoas, né? E mesmo assim, é pouco, né, para o tamanho da banda. E o acesso que já se tinha a gravações de áudio e vídeo nos anos 70, na época do auge deles, dos anos 70. Então, a gente ter acesso a uma gravação de 1971, que claramente nem a banda é profissional. É uma gravação muito provavelmente em fita de rolo de dois canais, que aí me parece ser um canal ser do Steve e um canal ser da banda. Cara, é de explodir assim. Eu posso até estar sendo confuso nesse vídeo, mas é porque me empolga. Essa descoberta dessa gravação é empolgante, né? É um negócio que desde que eu comecei a falar dessa fita, eu falei, não, será que existe? Será que não existe? Né? E a gente queria ouvir. Pelo menos alguma coisa a gente ouviu. De novo, é a fita da van? Não sei. É outra fita? Não sei. Sei que finalmente é alguma coisa da pré-história do Aerosmith que vem à tona, velho. Isso é muito legal. Isso muda muita coisa pra gente que gosta de digamos assim, brincar de historiador do Aerosmith. Como eu disse, primeira gravação mais antiga da história da banda, que a gente tem ciência. Pode ser a única gravação com o Ray Tabano. Então, é uma gravação que a gente ouve a voz do Steve antes do primeiro disco, que é muito diferente. A gente, digamos assim, ouvir a maneira mais próxima de como a música Moving Out foi feita, como eles pensaram e colocaram ela para, vamos dizer assim, colocaram ela para a banda, imprimiram o som na banda, do que foi para um disco, porque se ela foi feita ainda em 70, daqui pro álbum foram 2 anos ainda burilando, mexendo nela. Então aqui essa gravação é muito mais perto da ideia original do que a gente vai ter depois nos lançamentos oficiais dela. Então, cara, muda muita coisa. Pra quem gosta de ouvir o Aerosmith do comecinho, nem que seja só pelo prazer de ouvir a música, porque o Moving Out é muito bom independente de qualquer coisa.
nem que seja pela questão histórica. E o Weber, como eu disse, eu estava conversando com ele sobre isso ontem, e ele falou realmente que teve muito pouca repercussão. O cara postou no Facebook, no YouTube, né, o The Sarah Smith on Tour, e eu republiquei lá na Memes in the Attic, só que ninguém mais falou disso, gente. Ninguém mais falou disso. Isso aí é um tipo de coisa, velho, que era pra mexer com, como dizem hoje em dia, o fandom. Embora a gente não me surpreenda, infelizmente, mas é uma bomba, ainda mais numa época que a gente não tem notícia dos caras. A gente não tem nem esperança de que vai sair coisa nova. E de uma banda que, inexplicavelmente, enquanto todo mundo lança coisa de arquivo, o Aerosmith segura, não lança isso, nem que seja digitalmente. Então, mesmo que seja uma musiquinha de um ensaio lá do comecinho, isso mexe muito. É empolgante. Eu acho que a última vez que eu tive uma empolgação desse tipo com o Aerosmith, vou te falar, sendo sincero, foi quando tava pra sair o Music from Another Dimension, tipo, da espera da empolgação, do tesão. Depois você pode até passar isso, mas de ter essa coisa de reacender essa chama, de puta, olha o que eu tô ouvindo, velho, sabe? Porque era muito esperado. Bom, depois ainda, durante essa década, né, teve alguns vazamentos de músicas inéditas, pouquíssimos, eu também fiquei empolgado, ouvi pra caramba, né, mas como essa Moving Out, embora seja Moving Out, é uma música que a gente já sabe de trás pra frente, pelo valor histórico, é inestimável. O que mais tem nessa fita? Não sei. Gostaria muito de saber. Gostaria de ouvir tudo. Será que isso vai vir à tona completo? Vamos ver, cara. Tipo, não dá pra saber, né? Se vão deixar isso vir à tona completamente. Porque também, assim, eu e o Weber a gente tava especulando no sentido de que o cara deixou o vídeo privado. Vai que a banda tá com intenção, porque o Joe chegou a falar de uma fita de 1971 que eles encontraram, que estavam na intenção de lançar, mas ninguém sabe a que pé tá isso. Sei lá, a banda pode ter metido direitos autorais, fala pra não deixar lá, mas eu acho que não, porque ele deixou o vídeo privado. Ninguém sabe. É tudo muito nebuloso, mas é muito bom ver isso. Não vai ter como deixar link aqui embaixo, já que o cara apagou. Eu vou ver um outro jeito de disponibilizar isso, porque é complicado disponibilizar aqui na página, porque eu já disponibilizei algumas coisas, mas sempre fica aquele risco de derrubarem, né? E se derrubar se eu tomar strike várias vezes, eu perco o canal também. Vamos ver mais um pedacinho antes de encerrar, vai? É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem. E eu vou dar um jeito de disponibilizar isso. Se eu conseguir, eu vou deixar o link aqui. Mas é uma semana bastante feliz para os fãs da Aerosmith que tem esse interesse da história de ouvir. Como eu disse, é o mais próximo do Big Bang que a gente chegou. É o mais próximo do 6 de novembro de 1970, né? Que é o primeiro show, mas a gente já sabe que em setembro de 70 eles já tinham se reunido e já faziam os primeiros ensaios. É o mais próximo disso. Melhor que isso, só se, sei lá, a gente descobrisse alguma gravação do primeiro show, ou alguma gravação de ensaio ainda em 70, né? Não sei. Pode ser que exista, né? Ninguém sabe, mas se sobreviveu é outra história. Mas isso aqui já vale muito, já valeu a pena por um bom tempo aí do que a gente está esperando do Aerosmith, tá bom? Então, valeu, gente, se cuidem e até mais.